Existe uma raiz vermelha, vendida em qualquer feira por menos de R$ 3, capaz de potencializar a construção muscular depois dos 60 de uma forma que nenhuma quantidade de ovo consegue. Capaz de potencializar a construção muscular depois dos 60 de uma forma que nenhuma quantidade de ovo consegue? Essa raiz, consumida no horário certo, faz o oxigênio chegar no músculo com tanta eficiência que a síntese de proteína muscular se acelera. A verdade é que tudo que te ensinaram sobre construção muscular depois dos 60, minta, só proteína, só ovo, só whey, mento, está incompleto. Porque proteína sem oxigênio não vira músculo e quem entrega o oxigênio é exatamente essa raiz que está ali, na sua feira, esperando ser usada. Aqui está o que a maioria das pessoas, depois dos 60, está fazendo errado. Você quer manter ou recuperar massa muscular. Aí lê em algum lugar que precisa de mais proteína. Compra suplemento. Toma whey. Come 3 ovos por dia. Faz tudo certo, na sua cabeça. Mas mês após mês, mesmo com toda essa proteína, o músculo continua escapando. Você não percebe na balança porque o peso fica parecido, mas começa a perceber em coisas pequenas. A força no aperto de mão diminui. Subir uma escada cansa mais. Levantar de uma cadeira sem usar os braços fica mais difícil. E ninguém te explicou que proteína isolada, sem o cofator que entrega oxigênio ao músculo, é matéria-prima parada esperando o ônibus que nunca chega. É como ter o melhor jogador do time sentado no banco. Ele existe. Ele está lá. Mas se ninguém o coloca em campo, o jogo continua sem ele. Antes da gente entrar na ciência, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal. Toca no botão de inscrever aqui embaixo e liga as notificações. Esse tipo de informação que pode mudar o rumo da saúde da sua família depois dos 60, eu trago toda semana. E eu não quero que você perca um único vídeo. Hoje à noite eu vou te mostrar 3 descobertas sobre a beterraba e a construção muscular depois dos 60, que estão reorganizando o que a fisiologia mais avançada sabe sobre sarcopenia. Vou falar de nitratos dietéticos, óxido nítrico, fluxo sanguíneo muscular, síntese de proteína. Vou olhar para estudos publicados em jornais peer-reviewed, como o Journal of Applied Physiology, o Nutrients, o The Journal of Nutrition e F5, o Frontiers in Physiology. Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, da Wake Forest University, da Mayo Clinic e da Universidade de São Paulo. E por que isso importa especificamente depois dos 60? Olha o que está acontecendo dentro dos seus músculos nesse exato momento. Por volta dos 60, 3 processos começam a acelerar simultaneamente dentro do tecido muscular. Primeiro, a sarcopenia, que é a perda progressiva de massa e força muscular, tipicamente entre 1 e 2% ao ano depois dos 60. Segundo, a redução da resposta anabólica à proteína da dieta, conhecida como resistência anabólica. Em termos simples, o seu músculo precisa de mais estímulo para usar a mesma quantidade de proteína que usaria aos 40. Terceiro, a queda do fluxo sanguíneo periférico, especialmente nos capilares musculares, o que reduz a oferta de oxigênio e nutrientes às fibras musculares. E aqui está o que poucos comentam abertamente. Depois dos 60, a sarcopenia não é só uma questão estética ou de incômodo. Ela é, segundo dados de instituições internacionais de geriatria, um dos preditores mais fortes de perda de independência funcional nos anos seguintes. Pessoas com sarcopenia avançada têm risco significativamente maior de quedas, de fraturas, de hospitalização e de perda de autonomia. Por isso, preservar e construir músculo depois dos 60 não é vaidade. É sobrevivência funcional para os próximos 20 ou 30 anos. São 6 insights que você precisa entender antes da próxima refeição focada em ovo. 1. Por que a proteína isolada, sem cofatores de fluxo sanguíneo, é menos eficiente depois dos 60? 2.
Como o nitrato dietético da beterraba se converte em óxido nítrico e amplifica a entrega de oxigênio ao músculo. 3. Por que esse mecanismo aumenta a síntese de proteína muscular sem aumentar a quantidade de proteína consumida? 4. O método correto de consumir beterraba para preservar os nitratos. 5. A dose exata segundo a literatura. 6. O timing diário que potencializa o efeito. Olha, eu vou te entregar o protocolo da beterraba aqui nesse vídeo. Mas o quadro completo de como blindar seu coração depois dos 60 fert, com os alimentos certos, nas horas certas, dia após dia com BES, eu organizei dentro do protocolo anti-infarto 21 dias para salvar seu coração. É o passo a passo, dia a dia, com os alimentos que limpam suas artérias, os horários exatos para cada refeição, e os sinais que você precisa monitorar antes de começar. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Quem está levando essa conversa a sério precisa desse guia ao lado. Vamos para o primeiro insight. Eu preciso ser muito claro aqui. O ovo é uma fonte excelente de proteína. O ovo não é vilão. O que estou colocando em discussão é a ideia simples e popular de que basta consumir proteína para construir músculo depois dos 60. Essa equação está incompleta e eu vou te explicar por quê. Para que a proteína que você come vire músculo de fato, ela precisa chegar até as fibras musculares através do fluxo sanguíneo, ser absorvida pelos receptores musculares e ativar a maquinaria celular que sintetiza nova proteína contrátil. Cada uma dessas etapas depende de oxigenação adequada do tecido muscular. Os capilares pequenos que levam sangue oxigenado às fibras se tornam menos responsivos. O resultado é que você pode estar comendo proteína suficiente, mas se o músculo não está recebendo oxigênio adequado, a síntese proteica fica abaixo do potencial. É como ter um caminhão de tijolos parado na estrada, porque a estrada está estreita demais para ele passar. A beterraba tem uma propriedade específica que poucos conhecem. Ela é uma das fontes mais densas de nitratos dietéticos da natureza. E os nitratos dietéticos, quando consumidos, são convertidos pelo seu corpo em óxido nítrico, que é o principal vasodilatador natural. O óxido nítrico relaxa as paredes dos capilares musculares, aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a entrega de oxigênio ao músculo. Em outras palavras, a beterraba alarga a estrada para que o caminhão de proteína consiga passar. Um estudo publicado em 2022 no Journal of Applied Physiology pela equipe de pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, demonstrou que adultos com mais de 60 que consumiram beterraba antes do treino de força apresentaram melhora mensurável de força máxima e de resistência muscular comparados ao grupo placebo. A diferença foi consistente em múltiplos testes funcionais, incluindo força de preensão palmar, levantamento de peso e tempo até a fadiga. E o mais interessante desse estudo é o seguinte: o efeito foi maior em adultos depois dos 60 do que em jovens, justamente porque a circulação periférica nos mais jovens já é responsiva, então a margem para melhorar é menor. Em outras palavras, depois dos 60, a beterraba se torna ainda mais valiosa do que era aos 30. É um daqueles alimentos cuja utilidade aumenta com a idade, em vez de diminuir. Se você acabou de descobrir que comer só proteína sem cofatores de fluxo sanguíneo pode estar limitando o seu ganho muscular, escreve aqui nos comentários essa frase: tomei whey e comi ovo a vida inteira sem saber que minhas células musculares queriam outra coisa. Eu quero a Tena Doribhavent. Eu quero ler quantas pessoas estão aprendendo isso agora. Agora, o segundo insight, que é onde a beterraba se diferencia de praticamente qualquer outro alimento que você possa colocar no prato. Os nitratos da beterraba não são absorvidos passivamente. Eles passam pela boca, onde bactérias específicas presentes na sua saliva, as nitrato-redutoras, fazem a primeira conversão de nitrato para nitrito. Esse nitrito é deglutido, chega ao estômago e dali para a circulação sistêmica. No tecido muscular, ele finalmente é convertido em óxido nítrico ativo.
Esse processo tem uma implicação prática importante. Adultos que usam enxaguante bucal antibacteriano de uso prolongado podem ter parte da microbiota oral reduzida, o que diminui a conversão inicial de nitrato para nitrito. Por isso, especialmente depois dos 60, é interessante avaliar se o seu enxaguante diário não está, sem você saber, neutralizando parte do benefício da sua alimentação. Uma conversa simples com seu dentista pode esclarecer. Um estudo publicado em 2023 no jornal Nutrients pela equipe da Wake Forest University acompanhou adultos com mais de 60 durante 12 semanas. Os pesquisadores dividiram os participantes em 3 grupos. Dieta habitual mais um copo pequeno de suco de beterraba diário e dieta habitual mais beterraba cozida nas refeições. Os 2 grupos com beterraba apresentaram melhora significativa de marcadores de função muscular, redução de pressão arterial sistólica e aumento da síntese de proteína muscular medida em biópsias controladas. A beterraba consumida cozida e a beterraba em suco produziram efeitos comparáveis, embora o suco tenha sido ligeiramente mais rápido em ativar o óxido nítrico, em torno de 90 minutos depois da ingestão. E tem uma camada a mais. Os nitratos da beterraba também atuam sobre a função mitocondrial. Mitocôndrias são as estruturas dentro das células musculares responsáveis por produzir energia. Em adultos depois dos 60, a função mitocondrial declina junto com a sarcopenia. O óxido nítrico estimulado pela beterraba melhora a eficiência mitocondrial, o que significa que cada contração muscular passa a custar menos energia. E o resultado é que o músculo cansa mais devagar durante o exercício. Esse efeito mitocondrial foi confirmado em uma análise publicada em 2024 no jornal Frontiers in Physiology pela equipe da Mayo Clinic, que mediu o consumo de oxigênio durante exercícios funcionais e demonstrou redução do custo energético em adultos depois dos 60 que adicionaram beterraba à rotina. Se essa informação fez sentido para você, clica no joinha aqui embaixo. Um toque seu ajuda esse vídeo a alcançar quem mais precisa dessa informação. Vamos para a parte prática. Como consumir beterraba para preservar ao máximo os nitratos? Existem 3 formas validadas pela literatura. A primeira é o suco de beterraba cru. Você bate uma beterraba pequena descascada com um pouco de água, coa e bebe. A vantagem é a velocidade de absorção. A desvantagem é o sabor terroso, que muita gente não gosta. Misturar com maçã verde, gengibre fresco ou limão melhora bastante o paladar e mantém o efeito biológico. A segunda forma é a beterraba cozida ao vapor por curto período. Cozinhar por mais de 15 minutos em água fervente faz parte dos nitratos passarem para a água da panela e serem descartados. A solução é cozinhar ao vapor por 7 a 10 minutos no máximo, ou aproveitar a água do cozimento, transformando em molho ou caldo. Beterraba ao vapor cortada em cubos pode ser usada em saladas, em arroz integral ou em sanduíches. A terceira forma é a beterraba ralada crua. Essa é a forma com maior preservação de nitratos. Mas para quem não tem dificuldade digestiva, rala a beterraba em um ralador comum, mistura com folhas verdes, azeite extra virgem cru e gotas de limão. Funciona como acompanhamento de almoço ou jantar. A dose, segundo um estudo publicado em 2024 no The Journal of Nutrition pela equipe da Universidade de São Paulo, é de aproximadamente uma beterraba média por dia, ou 150 a 200 mililitros de suco fresco, o equivalente a um copo pequeno. Não precisa exagerar. Doses muito altas não aumentam o benefício e podem causar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas. E o timing? Idealmente, entre 90 minutos e 2 horas antes de qualquer atividade física. Mesmo que essa atividade seja apenas uma caminhada de 30 minutos depois do almoço. Esse é o tempo necessário para que o nitrato vire óxido nítrico ativo no sangue. E a sinergia entre beterraba e movimento amplifica o efeito sobre a síntese muscular.
Agora que você entende como a beterraba potencializa a entrega de oxigênio aos músculos depois dos 60, escreve nos comentários essa frase exata. Vou comprar uma beterraba na próxima feira. Quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo merece chegar em mais pessoas. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso trabalha junto. Você consome um copo de suco de beterraba ou meia beterraba ao vapor no almoço, junto com uma fonte de proteína de qualidade, o peixe, frango, ovo, Leguminosa. Em 90 minutos, o nitrato é convertido em óxido nítrico. Os capilares musculares se dilatam. O fluxo sanguíneo aumenta. A proteína que você acabou de consumir é entregue às fibras musculares com mais eficiência. As mitocôndrias trabalham com mais oxigênio disponível. A síntese proteica acelera. E se você ainda fizer uma caminhada leve depois do almoço, a sinergia se completa. Estímulo mecânico, mais oxigenação, mais matéria-prima proteica. Tudo no mesmo período. É a combinação que faz a diferença, não o componente isolado. Beterraba sem proteína não constrói músculo. Proteína sem beterraba constrói menos do que poderia. As duas juntas, com movimento, é onde a equação se fecha. E o efeito vai se acumulando ao longo das semanas. Não é uma transformação visível em 3 dias. É uma reconquista lenta de força funcional. Mensurável em coisas pequenas, como a facilidade de carregar a sacola do mercado ou de levantar de uma cadeira sem se apoiar. Mas eu sei o que você está pensando. Beterraba não vai aumentar meu açúcar no sangue? Vai me deixar com a urina rosa? Quanto ao açúcar, a beterraba tem carboidrato natural, mas em quantidade moderada. E o nitrato presente também ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. O que compensa em adultos com pré-diabetes. Quanto à urina? Sim, é normal a urina e as fezes ficarem com tom rosado por algumas horas depois de consumir beterraba tendo. É um pigmento chamado betalaína, completamente inofensivo. E se você usa medicação antihipertensiva, a beterraba potencializa o efeito de baixar a pressão. Então, combinar com vasodilatadores prescritos e pede acompanhamento do seu cardiologista, para ajustar dose se necessário. Ora que moquiafabergo. Olha, eu preciso ser direto com você nesse momento. A beterraba vai te ajudar a oxigenar seus músculos. Sim, mas se você tem mais de 60 anos, músculo forte e coração forte são duas faces da mesma moeda. Cada quilo de músculo que você perde aumenta a sobrecarga sobre o seu coração. Cada dia que você passa sem reorganizar a rotina cardiovascular é um dia a mais que a placa nas suas artérias está crescendo sem você sentir. Foi por isso que eu organizei o protocolo anti-infarto. 21 dias para salvar seu coração. É o passo a passo dia a dia, do dia 1 ao dia 21, com os alimentos que limpam suas artérias, os horários exatos para cada refeição, os hábitos invisíveis que estão entupindo seu coração nesse momento e os sinais que você precisa monitorar antes de começar. E eu fiz esse protocolo caber em qualquer orçamento. Custa muito menos do que uma única consulta com um cardiologista particular. E você sai dele com o protocolo completo para colocar em prática hoje. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Se você está aqui assistindo até essa altura, é porque seu corpo já está te avisando. Não ignore esse aviso. E para fechar essa conversa, comenta essa frase aqui embaixo. Exatamente assim. Estou comprometido com 7 dias, incluindo beterraba, para recuperar minha força muscular. Daqui uma semana eu volto a ler os comentários e quero ver os relatos de quem topou o desafio. Vamos amarrar tudo. Construir músculo depois dos 60 não é só sobre comer mais proteína. É sobre garantir que essa proteína chegue no músculo, que o músculo tenha oxigênio para usá-la e que as mitocôndrias tenham eficiência para transformar matéria-prima
em força contrátil. A beterraba é um dos alimentos mais densos em nitratos dietéticos da natureza. E esses nitratos viram óxido nítrico, o vasodilatador que abre os capilares musculares e potencializa todas as etapas da síntese proteica. É o cofator que faltava na sua equação muscular. Não são afirmações de wellness. São mecanismos publicados em jornais como Journal of Applied Physiology, Nutrients, The Journal of Nutrition e Frontiers in Physiology, conduzidos por pesquisadores da Universidade de Exeter, da Wake Forest University, da Mayo Clinic e da Universidade de São Paulo. Aqui está o seu desafio para essa semana. Compre 3 beterrabas pequenas. Faça suco fresco com uma delas, em copo pequeno, ou cozinhe ao vapor as outras por 7 minutos. Consuma uma beterraba por dia, no almoço, junto com sua fonte habitual de proteína. Faça uma caminhada leve depois do almoço, mesmo que sejam 15 minutos. Repita por 7 dias. Observe sua disposição. Observe a força no aperto de mão. Observe se subir uma escada está mais fácil. Os efeitos sobre a função muscular começam a aparecer entre o 3º e o 7º dia. Se esse vídeo agregou valor real, faz 2 coisas. Aperta o like nele. É o que diz para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo precisa chegar em mais gente da nossa idade. E se ainda não se inscreveu, aproveita e faz isso agora. VET, toda semana tem conteúdo novo baseado em ciência. Sua saúde vale mais do que qualquer coisa que você possui. O tempo que passou já foi, mas a direção pode mudar a partir de agora. Vamos construir isso juntos, um dia de cada vez.